ela está chegando, viu? Em algumas empresas, ela já está até, inclusive, entre nós. Eu estou falando da Black Friday. E é muito importante que você, consumidor, tenha muitos cuidados agora nesse momento, tá? E a gente vai ter muitas dicas agora aqui no estúdio com o advogado especialista Sidney Duarte Júnior, ele que também faz parte do Núcleo de Práticas Jurídicas, o NPJ, da Uninasal. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Amara, bom dia a você e bom dia a todos que estão nos assistindo. Que é isso, eu que agradeço a sua disponibilidade de vir aqui esclarecer algumas dúvidas tão importantes sobre esse assunto. Vamos começar? Black Friday foi um feriado que acabou sendo abraçado pelo Brasil, né, Sidney? Isso, é aquela política de americanização das coisas, Sim. né? Tudo surgiu lá nos Estados Unidos e lá nós temos, de fato, uma política de venda bem acirrada, bem, digamos, selvagem, quando você, de fato, vê um desconto efetivo no produto. Aqui no Brasil, a gente já não observa tanto isso. Sim. A gente observa mais uma política publicitária, uma política de marketing, que às vezes tem umas promoções atrativas, mas comparado aos Estados Unidos, não é aquela coisa toda. Então é por isso que a gente tem que ficar atento a possíveis fraudes que possam acontecer. Ótimo. E eu lembro que quando começou muito voltado ali para os aparelhos eletrônicos, né? Agora são diversos setores e áreas do varejo que fazem parte. Então, o cuidado ele tem que ser redobrado? Sim. É praticamente tudo entra hoje no Black Friday. Eu já vi até supermercado, coisas perecíveis. A Black Friday hoje, o quilo do frango que estava R$20, agora está 10. Enfim. Vários são os setores, mas diferentes são as contratações. Sim. Por exemplo, produto é um tipo de contratação, serviço é outro tipo de contratação. Então você tem que ficar atento à forma que vai ser contratado, a forma que vai ser adquirido ou contratado, para assim você ir para a via correta. Certo. A gente fala muito dos consumidores durante esse período porque são muitas ofertas e, enfim, estimula o consumo. Sim. Mas também quem está ofertando precisa tomar cuidado? Sim. A questão da publicidade enganosa é o grande marco da Black Friday. Sempre, mais ou menos, as empresas menores que são mais praticantes de algumas irregularidades. As maiores não, nem tanto. Mas o consumidor ele tem que estar atento, tanto o consumidor quanto os fornecedores têm que estar atento ao histórico de vida do produto. Por quê? O que acontece? Um produto que há 3 anos atrás era R$3.000, hoje, claro que ele depreciou o preço, ele vai estar por R$1.000, R$1.500. Sim. Aí o sujeito da loja ele faz o seguinte, era de R$3.000 e é R$1.000 hoje, na Black Friday, quando na verdade, há um mês atrás era R$1.200. Então, o desconto em si do produto foi R$200, não foi R$3.000. Sim. Então, o fornecedor, por sua vez, a empresa, ela pode sofrer uma ação indenizatória, uma ação de danos materiais para que ela venha a fornecer um produto que de fato tenha o valor de R$3.000 e venda ele por R$1.000, como estava na publicidade. Sim. O consumidor, por sua vez, também pode rescindir esse contrato a partir da publicidade enganosa verificada. Então, são vários cuidados, tanto dos fornecedores quanto dos consumidores, para essa prática. Já que a gente já entrou aí nesse quesito, que eu acho que esse é um dos mais, assim, né, que o pessoal fala, que é aquela coisa de, eu estava pesquisando, eu estava sempre ali monitorando e o preço estava esse mesmo preço há não sei quanto tempo atrás e agora eles estão dizendo que está com desconto. O consumidor, é importante que ele fique monitorando, é a forma que ele tem de comprovar que aquilo dali não é uma Black Friday, mas uma, como eles falam, Black Fraud, né? Exatamente. Você tem sempre que estar naquela via de, eu preciso, qual é o produto que eu preciso? Porque geralmente a pessoa sai de casa, eu não vou dizer que não faço isso também. Sai de casa para comprar uma coisa, você volta com 3. Sim. Naquela promoção atrativa e você não pode perder, então você não perde de fato. Mas isso é um erro. Você tem que ter aquele controle sobre o que você vai fazer e aquele conhecimento sobre o produto que você vai adquirir. Então, de fato, se eu vou comprar algo na Black Friday, o que é que eu vou comprar? Eu já penso nisso um mês antes. Sim. Eu pesquiso nas lojas, nas maiores lojas, qual é o valor médio de mercado. Então, se eu for numa loja menor, qual é o valor médio de mercado comparado àquelas lojas maiores? Eu vou saber qual é o real preço do produto e eu não vou cair num desconto falacioso, que diz que, na verdade, o produto era R$1.200 e agora está R$1.000, quando, na propaganda está lá, R$3.000, era R$3.000 hoje, só hoje, por R$1.000.
entendeu? Você joga aquele gatilho que a gente chama gatilho de escassez, né? Só hoje R$1.000 ou R$2.000 de desconto. Oportunidade única, né? Se você perder, já era. Exatamente. O pessoal fala muito isso. E aí também é uma época em que acontecem os golpes, né? Eles estão aí e, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo. Tem cuidados também para o consumidor durante essa época? Sim, sim. É a mesma situação de você ficar verificando os antecedentes, pode dizer assim. É muito difícil ter uma fraude mais específica nesse sentido das grandes lojas. É sempre mais seguro você comprar numa grande loja. Mas nas menores, por exemplo, lojas de Instagram. Sim. Loja de Instagram, o que é que está acontecendo bastante que a gente verifica lá no núcleo de práticas? O pessoal chega com reclamações no sentido de eu sofri o golpe do boleto falso. Golpe do boleto falso o que é? Fulano vende alguma coisa na internet, no site, no Instagram, enfim, WhatsApp, por diversos meios, e envia um boleto. O boleto não é o boleto de pagamento do produto que você está adquirindo. É um boleto falso, um boleto qualquer, que ele vai emitir, você paga esse boleto e você nunca vai receber o produto. Ou pessoas até, não digo nem as lojas oficiais, as lojas que de fato vendem alguma coisa, mas sujeitos que se passam por essas lojas, lojas, como diz, loja fake, né? A loja da Magazine Luiza, fake. Sim. A Magalu, sei lá, fake. Não é o perfil oficial. Então essas pessoas se passam por essas lojas oficiais e assim elas aplicam golpes como se fossem as lojas grandes. E aí, o que é que vai acontecer? Eu posso entrar com uma demanda jurídica disso? Infelizmente não, porque a loja grande em si ela não tem responsabilidade com aquilo. É o que a gente chama de fato de terceiro. Sim. Foi um falsário, um estelionatário, que aplicou o golpe em você. Então você tem que ir atrás dele. Agora, qual é o problema em tudo isso? Achar esse sujeito. Porque geralmente é muito difícil você achar. O CNPJ que ele tem numa casa, num terreno baldio, que não existe. Nossa. Então você tem que esperar todo um procedimento criminal. Se o procedimento criminal for efetivo para achar, aí a gente pega todas aquelas informações e joga no procedimento civil. E aí tenta a restituição desse valor, moral, logicamente. Mas é muito difícil, então sempre a melhor via, evitar. Ter precauções no que você vai fazer. Tá. Um outro ponto que a gente escuta muito durante a Black Friday, durante todo esse período, é referente às trocas. Porque muitas empresas chegam a dizer que se você comprou na Black Friday por ter sido de uma promoção, você não tem direito à troca. E aí? Então, essa questão de troca também é um problema muito comum nas relações de consumo. Por quê? Nenhuma empresa tem a obrigação de trocar imediatamente o produto. Sim. Ou seja, vendeu hoje, você leva para casa, volta lá, abriu agora, você comprou agora, meia hora, foi em casa, voltou. Tá com problema no produto, tem vício. A empresa ela tem a liberalidade, se ela quiser, faz, de pegar o produto e trocar imediatamente. Qual é a regra legal? Você chega no produto, a empresa tem 30 dias para resolver o problema. Tá. Ou seja, tem alguma coisa quebrada, você comprou um periféricozinho, tem alguma coisa quebrada, ela tem que consertar. Ou não tem jeito de conserto, troca por outro novo. Ou, se o consumidor quiser, restitui esse valor que foi pago. Agora, esse prazo é de 30 dias. Então, nesse prazo, o que é que vai acontecer? Direciona para a assistência técnica verifica e assim volta com um laudo específico ou para a empresa ou para o consumidor e aí resolve o seu problema. Mas aquele conhecimento, aquele senso comum de que o consumidor ele tem um direito a está quebrado o produto, eu vou trocar o produto imediatamente. Não, a empresa não é obrigada. Porém, algumas lojas, ela tem uma política de troca de alguns dias. Um dia, 3 dias, uma semana. Então, a partir disso, se ela tem uma política de troca, isso é um objeto contratual que ela exprime para os consumidores, ela tem a obrigatoriedade tanto em dias normais, como em dia de Black Friday, independente. Sim. E tanto a lei vale para os dias normais de Black Friday. O contexto Black Friday não modifica a relação jurídica. O que é que pode acontecer? A empresa se vê impedida de cumprir com aquele termo que ela explicitou. Eu troco o produto em até 3 dias. Mas como é que eu vou trocar o produto que eu não tenho mais? Então, o Black Friday aquece o mercado. Pode acontecer de não ter. Infelizmente, se não tem, o consumidor vai ter que aguardar. Porque é uma impossibilidade, de fato, da empresa. Agora, se a empresa também não presta nenhuma assistência para o consumidor, que essa também é uma das grandes reclamações, aí existe uma outra violação. Não tem nada a ver com o produto em si, mas com o dever de assistência, de boa-fé na relação de consumo. E aí outra coisa também que eu tinha anotado aqui, né? Assinaturas ou contratos de longa duração. Isso também pode ser um problema? Sim. E é um grande problema também. Por quê?
Porque geralmente as pessoas acham que existe um contrato e o contrato, em algum momento, ele não vai poder, eu vou poder me desvencilhar desse contrato. Sim. Eu vou desistir desse contrato quando eu quiser. E não é bem assim. Você tem uma coisa chamada força obrigatória dos contratos. Assinou um contrato, você vai ter que cumprir com os termos do contrato. Agora, no direito do consumidor, nas relações de contratação de consumo, existe um benefício maior para o consumidor, no sentido de que todas aquelas cláusulas que exprimam uma validade, por exemplo, uma fidelização, que é a grande parte dos contratos de serviço, por exemplo, eles têm uma fidelização. Então, se aquela fidelização está apagada, se ela está em letras mínimas, como se diz, sim, ela é uma cláusula abusiva e pode ser anulada. Mas isso é um procedimento judicial. Não pode ser assim, está mínimo, eu não vou cumprir. Você está em débito com o contrato, até que existe uma decisão que lhe exima da obrigação. Esse é um ponto. Então, esses contratos de prestação de serviços, geralmente, por exemplo, os streamings. Você tem hoje na Black Friday, você vai comprar e vai ter que passar 12 meses sim, pagando, porque senão você vai pagar uma multa. Essa multa é legítima? É legítima, se ela estiver no contrato de forma expressa e clara nesses termos. Então, letras visíveis, não letras menores. Destaques, negrito, por exemplo, essas cláusulas devem estar destacadas, né? Tem que ter o nome lá, assim, bonitinho, das multas, da fidelização, enfim. Essas vertentes, elas têm que ser observadas por questão de boa-fé. Então, todas essas questões de fidelização, de aplicação de multa, elas são legítimas, desde que elaboradas no contrato de boa-fé e desde que dada a devida publicização daquele dever. Tá. Nessa época, o pessoal compra muito online. E aí a gente vê que tem valor do frete, tem o prazo da entrega. Isso também eu acho que é um grande problema nessa época, né? Porque os prazos de entrega eles acabam ficando maiores, às vezes até uma compensação do valor do produto no frete. Uhum. Exatamente. A questão do frete, o frete em si é um serviço. Certo. Você compra um produto e o frete é um serviço. Se a empresa que vende o produto lhe concede o frete, é uma coisa. Porém, o que grande parte das empresas faz? Ela contrata uma transportadora, aí você paga um valorzinho correspondente ao frete. Então, você não está contratando necessariamente da empresa que você adquiriu o produto. Você está contratando uma transportadora por meio daquela empresa, mas a transportadora é que é responsável por levar, trazer o objeto. Ah, mas assim, eu não recebi o produto por conta da transportadora. Aí, tanto são responsáveis a transportadora, como são responsáveis os vendedores. Existe uma solidariedade naquela relação. Então, em resumo, você adquire alguma coisa na internet, você vai ter o discriminado do valor, nunca vai ser um valor embutido, o valor sempre está ali. Lógico, frete grátis é uma concessão da empresa. Sim. Ela vai ter que pagar a transportadora depois. Mas o seu valor em si, ele não está embutido no produto. E a responsabilidade, se esse produto chega ou não chega ou danificado, é de ambas. Contratou uma empresa, o Correios também, o Correios é responsável. Mas a empresa que contratou o Correios também o é. Então, as transportadoras respondem solidariamente com as vendedoras do produto. Tá. E aí outra dúvida, né, em relação a esse prazo da entrega, sobre o frete e sobre o prazo da entrega. Como é que eles precisam realmente seguir aquilo que eles disseram lá, quando a gente compra? Em síntese, sim. Você tem ali um prazo, tudo na vida é contrato. Tá. Então, se eu estou prometendo alguma coisa para você, eu tenho que cumprir. Isso é um contrato verbal. Então, a partir do momento que você me promete me entregar algo em determinado prazo, você tem que cumprir. Agora, o que é que isso pode ensejar para a empresa depois? Enseja um dano moral? Não. Enseja uma obrigação de fazer, uma obrigação de cumprimento. Então, é muito difícil você ver uma demanda jurídica que leva ao consumidor uma indenização nesses casos, a não ser que seja algo muito gritante. Por exemplo, eu tenho um tratamento médico, eu importei um remédio e eu tenho que ter esse remédio em determinado prazo na minha casa. Então, se esse remédio não chega, quebrou todo o meu tratamento, eu vou ter uma indenização material correspondente àquele tratamento que eu fiz. Sim. E a empresa que por conta dela veio a prejudicar esse tratamento vai ter que custear. Ah, eu tenho um blazer, eu tenho uma roupa que vai servir para o meu casamento. Eu importei, o meu casamento é dia 20 e a empresa até dia 19 não chegou com a minha roupa. Então, eu vou passar meu casamento com qualquer outra roupa que não aquela. Então, isso sim enseja um dano moral. Então, o fato de um mero atraso, o mero descumprimento contratual, ele não é indenizável. Ok. Agora, se houver um agravante,
uma demonstração, de fato, que existiu um dano para além daquele mero descumprimento, aí sim você pode buscar as vias judiciais para ter essa indenização. E Sidney, assim, tive um problema ao adquirir esse produto, sei lá, a loja me prometeu uma coisa, não cumpriu. Qual que é o caminho que eu devo seguir? O que é que eu devo fazer? Já é buscar logo, né, uma assessoria jurídica para me ajudar, para me orientar? Depende do caso. Sempre o que é que você, qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é um objetivo conciliatório, é um objetivo mais rápido. Eu comprei o celular, passou os 30 dias, a empresa não me deu retorno, eu quero a restituição desse produto. Eu não quero um dano moral, eu quero a restituição. Ok, você pode fazer isso por via do PROCON, por via do atendimento do PROCON, que você chega, abre uma reclamação e em mais ou menos 30 dias você vai ter uma audiência de conciliação. Se essa audiência de conciliação for efetiva, resolve-se o problema ali. Se não for, você vai ter que ser direcionado para o juizado especial para resolver essa questão por via judicial. Mas existe uma taxa muito efetiva de resolução de conflitos por meio do PROCON. Agora, se você não tem esse critério de rapidez, de celeridade, e você quer dar uma entrada numa coisa mais elaborada, numa coisa mais discutida, ou seja, eu quero discutir um dano moral, eu quero discutir um dano material, eu quero discutir um cumprimento de contrato. Então é melhor você se direcionar para a via judicial, de fato. Porque na via judicial também existe a possibilidade conciliatória, não tão efetiva como no PROCON, mas existe. Sim. E no final das contas vai existir uma decisão judicial que vai compelir a empresa ao cumprimento, desde que, de fato, já procedente seu pedido. Então, no final das contas, o juizado ele vai ter uma decisão de mérito. No PROCON pode haver uma conciliação, se não houver, a empresa pode levar uma multa, por exemplo, uma multa muito alta, muito maior até do que o valor do acordo, que seria. Então, a taxa de efetividade do PROCON é rapidez e é efetivo. Sim. Mas, em alguns casos, ele fica limitado, porque só a via judicial pode realizar essa questão. Então, lá quando a gente tem esses atendimentos no NPJ, a gente sempre faz essa filtragem. O que é que vai ser mais efetivo para você que está reclamando? Isso aqui enquadra-se numa relação de consumo? Você quer mais rápido? PROCON. Não enquadra-se numa relação de consumo? Qualquer coisa? Juizado. Eu quero, enquadra-se numa relação de consumo, mas é mais complexa. Vai demandar mais um estudo mais acurado? Juizado. Então lá a gente vai sempre modular a partir da demanda que o consumidor apresenta. E aí, antes de tomar essas decisões, é importante e interessante que esse consumidor ele busque resolver esse conflito diretamente com o fornecedor? Sim, não é uma obrigação, mas é sempre melhor, sabe? Se você consegue não mover a máquina judiciária, não mover o sistema de justiça para resolver um problema, é perfeito. Então, busca sempre, lógico, atento àquele prazo, que esse é o prazo marco de 30 dias, né? Geralmente o consumidor, ele às vezes é um pouco afoito. Ele chega, tem um problema, ele quer resolver na hora. Quando não é assim, existe um procedimento. Então, se você tem um marco legal de 30 dias, respeita o prazo de 30 dias, 30 dias corridos, não são úteis, corridos. Então, você chega lá, apresenta o seu produto, 30 dias você conta para frente. Chega lá depois de 30 dias, não resolveu, já pode ir na demanda administrativa por meio do PROCON ou da demanda judicial por meio dos juizados. Mas é sempre interessante buscar o serviço de atendimento ao consumo. Em grandes empresas, por exemplo, o serviço de atendimento ao consumo é bem efetivo. Pode não ser na física, mas você entra no virtual, fala, eles já fazem um acordo ali. Então, às vezes, é um pouco, é até mais rápido você fazer com a empresa do que você mover toda uma estrutura para resolver o problema. Mas se não consegue, vai lá e tenta resolver o problema por meio que for cabível. Muito bem. Quais que são as principais dicas, então, para a gente reforçar para quem está nos assistindo, que é, necessário seguir nessa época de Black Friday? Certo. Primeira dica, atenção ao que você vai comprar. Se você tem o conhecimento do produto que você vai adquirir, observar as campanhas publicitárias, se as campanhas publicitárias de fato exprimem a verdade e não aquilo que elas estão querendo incutir na cabeça do consumidor, verificar as questões contratuais, verificar as cláusulas, verificar multa, verificar taxas adicionais, verificar também se tem problemas no produto, é possível verificar essa qualidade do produto no ambiente da loja, então você já se antecipa no problema, ou seja, tem um eletrônico que eu quero comprar, ele não está funcionando na loja, então você já deixa lá, já não compra, né?
Então essas questões são as mais pontuais que a gente pode verificar nessa Black Friday para que ela não vire uma Black Fraude ou uma Black Problema para você no outro ano seguinte, né? Verdade. E quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o NPJ da Uninasal. A gente pode ter um contato lá do direitouninasal.mcz no Instagram e de lá a gente direciona ou para o WhatsApp ou para o e-mail ou também lá no balcão do NPJ na Uninasal Maceió. Ótimo, então perfeito. Funciona de que horas? Todos os dias? Funciona todos os dias, de segunda a sexta. O atendimento é de 8 da manhã às 12 e das 2 da tarde às 5. Então, de segunda a sexta, 8 da manhã às 12, 2 às 5. Muito bem. Então, caso você não consiga, né, aí acessar os canais digitais, você tenha dificuldade, não tem problema, você pode buscar esse atendimento, né, esclarecimento de dúvidas presenciais lá na Uninasal através do Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o NPJ que a gente fala. Sidney, muito obrigada pela sua participação aqui. Adorei, assim, foi muito bom ter esse tema. Eu já estava querendo trazer ele, porque eu sinto que os nossos telespectadores, eles têm muitas dúvidas. É sempre bom, claro, a gente também está esclarecendo, né, para todos os consumidores sobre os seus direitos e deveres nessas relações de consumo. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu estou de volta com a agenda cultural para te contar tudo que vai acontecer no final de semana. E olha só, a sexta-feira, pessoal, hoje tá bombando, tem muita opção. Eu volto já.